vídeo eu vou explicar para vocês um mapa específico sobre as competências exclusivas da União. Então, nós tivemos um mapa explicando a diferenciação das competências, agora vamos entrar em cada uma delas, começando pelas competências exclusivas. Então, as competências exclusivas eu desenhei aqui a escova de dente, porque competência exclusiva você não delega, você não empresta para ninguém, então a União, que é responsável pelas competências exclusivas, é responsável que tem as competências exclusivas, ela não pode delegar nem para o Estado, nem para o Distrito Federal, muito menos para os municípios, tá? Então é só dela. Então tem essas competências, ela tem uma natureza material, então de fazer algo, por isso desenho materialzinho aqui, ou administrativo, né? São também denominadas. E essas competências exclusivas aqui eu vou comentar as que estão ali listadas no artigo, essencialmente no artigo 21 da Constituição Federal. Aí eu separei em seções, assim, que eu acho mais fácil para lembrar. Então, nessa primeira seção, está mais relacionado à relação do Brasil com outros países, né? Então, a União ela tem competência exclusiva para manter as relações com os estados estrangeiros, para participar de organismos internacionais e organizações internacionais, declarar guerra, celebrar paz, permitir o trânsito das forças estrangeiras. Então, isso é até bem tranquilo de lembrar. Aí, associado, de certa forma, a isso, também temos assegurar a defesa nacional, decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, aí autorizar a questão do uso de material bélico ou fiscalizar esse uso, então é competência exclusiva da União. Aí aqui tem uma seção relacionada ao dinheiro, por assim dizer. Então é competência exclusiva emitir moeda, administrar as reservas cambiais, que são aquelas reservas que você tem de moedas de outros países, né? Fiscalizar operações financeiras de crédito, de câmbio, de capitalização de seguros e previdência privada. Aí vamos explorar os serviços, alguns serviços, é competência exclusiva da União. Por isso eu coloquei aqui esse explorador. Aí vamos começar pelos serviços e instalações nucleares. Então a questão nuclear é uma questão sempre muito delicada. Dos riscos, né, os riscos ambientais, mas os riscos, por exemplo, de um país querer fazer uma bomba nuclear, uma bomba ali, e então tem um olhar especial por todos os países quando envolve essa questão nuclear, então acaba sendo competência exclusiva da União devido a esse risco. Então, é competência exclusiva da União e então ela tem esse monopólio estatal, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, reprocessamento, a industrialização e o comércio dessas questões nucleares, tá? Aí pode ser utilizado para fins pacíficos, mediante autorização do Congresso Nacional, que isso que está aqui. Regime de permissão podem ser autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa, para uso médico, agrícola e industrial, mas de radioisótopos que têm uma meia-vida de menor de 2 horas, que oferecem menos risco, né? E aí, nos casos, assim, que tem a responsabilidade civil, independente da culpa, devido a essas condições. Aí também é competência exclusiva da União, serviços, explorar serviços de telecomunicações, radiodifusão, sons, imagens, instalação de energia elétrica, aproveitamento energético de cursos d'água. Mas fala, não é a União que tem feito isso, é porque a União ela pode explorar isso diretamente ou também mediante autorização, concessão e permissão, mas ela que fica responsável por fazer essa autorização, concessão ou permissão. Aí, então, também temos explorar serviços de transporte que envolvam, basicamente, mais de um estado, outros países. Então, tem os serviços de transporte ferroviário, aquaviário, que aí entre portos e fronteiras ou entre estados, o serviço rodoviário de passageiro interestadual e internacional, porque aí não tinha como ser responsável de um estado específico, né? Então, a responsabilidade é explorar os serviços da União. E aí, também explorar a questão dos portos marítimos, fluviais e lacustres, seguindo a mesma lógica, né? A navegação aérea e aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Tá? Então, lembrando que também ela pode explorar diretamente ou indiretamente ali, mediante autorização, concessão e permissão. Aí também é competência exclusiva dela organizar e manter, e também executar as inspeções de trabalho, organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia, que isso em geral tem sido feito pelo IBGE,
Organizar e manter a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, é competência da União, isso é fácil de confundir, então vamos ficar atento. Aí, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, caso tivéssemos um território, caso a banca coloque a existência de um território fictício, né, já que hoje não temos nenhum território. E aí, a Defensoria do Território, caso houvesse território. É também competência exclusiva executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, então, que acaba envolvendo áreas de outros países, novamente, né, então, mar, a questão aeroportuária e fronteira, que hoje é realizada pela Polícia Federal, coloquei essa observação aqui. A competência exclusiva instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que aí define os critérios de outorga, que tipo, como que você vai autorizar alguém a utilizar os recursos hídricos, né, quais são os critérios. E as diretrizes para o desenvolvimento urbano como um todo, instituir é competência exclusiva da União, então em relação a essas diretrizes, a habitação, saneamento básico e transporte urbano. É competência exclusiva conceder anistia, até poderia estar junto com as questões internacionais, né, porque está relacionado a, no caso, habitantes de outros países, né, cidadãos de outros países que solicitam anistia aqui. Conceder exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas, programas de rádio e televisão. Então, quando tem aquela indicação de um filme, né, livre, somente para maiores de 18 anos, então essa é competência exclusiva da União fazer esse exercício dessa classificação, tá? Estabelecer as áreas e condições das atividades de garimpagem de forma associativa e os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Viação. Então, são várias as competências listadas no artigo 21. E, então, esse mapa, acredito que ajude bastante a lembrar dessas competências, né? Vocês podem fazer a anotação de vocês, até complementar com outros desenhos aí, para facilitar nesse processo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E bons estudos!